Fala pessoal, hoje eu vou estar fazendo aí um vídeo aí sobre a lâmpada fluorescente novamente, tá? Uma segunda parte aí que eu achei necessário, que no outro vídeo não deu tempo. Ia ficar um vídeo muito longo se eu fosse explicar todos os componentes, então não deu tempo de explicar aí como é que testa cada componente aí, todos, né? De uma forma geral aqui, identificar cada um deles e fazer os testes. Hoje eu vou estar complementando o que não teve no primeiro vídeo, na primeira parte. Vou estar explicando aqui o funcionamento de cada peça e como testar. Bom, primeiramente pessoal, nós temos aqui na placa, ó, vou explicar os componentes aí da placa para vocês e depois eu explico como testar. Esse aqui é o capacitor de filtro principal, esses aqui são os transistores, tá? Os transistores aqui. Esse aqui é um indutor, esses aqui são os capacitores aqui. São capacitores. Aqui nós temos um transformador toroidal, né? Um pequeno transformadorzinho aqui. Embaixo da placa nós temos um circuito SMD. Nesse circuito SMD a gente encontra aqui, a gente encontra aqui uma ponte retificadora. Nós temos diodos, ó, D1 é diodo 1, tá aqui mais próximo. Aqui ó, D1 é diodo 1. Aqui ó, D2, diodo 2, isso aqui é um diodo, tá? Diodo esse aqui ó, D3. E esses outros aqui são resistências, tá? São os resistores aqui, R1, R5, R3. São as resistências aqui da placa. Bom, para começar os testes, nós vamos primeiramente testar esses transistores aqui, ó. Esses transistores aqui, os dois transistores grandes. Geralmente, pessoal, essa placa ela dá muito problema nesses transistores aqui. É o que dá mais problema, esses transistores. Segundo componente a dar mais problema são esses resistores aqui ligados aqui na base ou às vezes no emissor dele, do transistor. A terceira coisa a dar mais problema também são os diodos. Geralmente os diodos abrem, ou quando não abrem eles entram em curto. E aí queima o fusível que está aqui, tá? E quando queima o fusível, geralmente sempre tem algum problema aqui na placa. É raro queimar o fusível e não ter nada danificado aqui na placa, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse aqui é o fusível. É um fusistor, na verdade. Aqui dentro tem um resistor de uma resistência bem baixa, aí de uns 10 ohms. É mesmo, é? E vamos lá no teste, tá? Vou pegar aqui o multímetro. Pegando o multímetro aqui, a gente vai pôr aqui na escala de resistência. Aqui. Estou aqui na escala de resistência. Nós vamos testar esses resistores aqui. Bom. Vou primeiro testar esse resistor aqui. Bom, o resistor 2, como está aqui, ó, R2, ele é de 514. Eu vou colocar a ponta do multímetro nele, a vermelha e a preta, e vamos ver lá quanto está marcando. 496, 494, tá? Então está um pouco próximo aí do valor dele, tá? O outro resistor aqui, ó, da mesma resistência, ó, 514. Vamos ver aqui, ó. Mesma resistência, ó, 474, tá? Nesses outros aqui, ó, 100. O que é 100? 100 é 10 ohms, pessoal. Ó, tem 100 aqui escrito no componente, lá tem que estar 10 ohms. 10 ohms.
não tá focando. Pronto, eu vou colocar aqui de novo no resistor que tem o código 100, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Ele é 10 ohms, ele tem essa pequena diferença aí, ó, mas é 10 ohms, tá? Bom, no outro aqui, vamos medir ele, é 100 também, ó, deve dar 10 ohms lá, 10 ohms também. Nesse aqui, ó, 1R0 é 1 ohm, pessoal. Vocês colocam aqui, ó, deve dar 1 ohm lá. Ele dá essa pequena diferença, mas é 1 ohm. No outro aqui, ó, no outro transistor, lembrando que os dois lados aqui, esse é um lado, esse é o outro. Esses dois lados geralmente são iguais. Ó, do jeito que tem esse transistor, tem no outro. Ó. 1R0, também lá deu 1 ohm, tá? E agora nós vamos testar os diodos. Esses diodos aqui, esses pretos. A gente vai colocar o multímetro aqui na escala de semicondutor, de diodos aqui. E a gente vai verificar a continuidade desses diodos, para ver se não tem nenhum aberto ou em curto. Bom, nesse primeiro diodo, que é o diodo 1, geralmente ele tem a marcação, mas é muito pequena a marcação aí, ó. Se não der para vocês verem a marcação que está nele, vocês testam dos dois lados e verificam se em algum lado vai dar a resistência aí de diodos, né, que é cerca de 500 até 630 ohms, milivolts, perdão, 500 até 630 milivolts. Aí, ó, vamos botar nessa posição aqui, ó, vermelho em cima e a preta embaixo. E agora vamos ver se conduziu. Não conduziu. Vamos pôr o contrário. A vermelha embaixo e a preta em cima. Olha lá, pessoal, deu uma 613 milivolts. Então esse diodo aqui ele está bom. Está conduzindo aí normal. Um teste aqui para testar a ponte de diodos, pessoal. Essa ponte retificadora. Aqui, ó. Esse lado é o positivo. Esse tá a perninha grande aqui. E esse outro é o negativo. A gente vai pôr o negativo no negativo e o positivo no positivo aqui do capacitor. Não deve acusar nada lá. Caso acuse alguma resistência lá, tem algum problema na placa. Botando o contrário, pessoal, deve dar uma resistência lá, mais ou menos desse jeito aí, cerca de 2 milivolts, 1 milivolt, ou 1 volt, 1 a 2 volts. E vocês devem colocar aqui, ó, e não deve dar, isso aqui é a entrada, essa é a entrada, tá? Vocês colocam aqui, ó, não deve dar curto, não deve aparecer curto. E vocês colocando aqui, ó, de um pino de cima da fase para o negativo, que é o vermelho, ó, deve estar uma resistência lá, ó, de diodos, tá? Colocando o contrário aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, sempre uma tensão aí de diodos, tá? Para verificar esse fusível aqui, vocês vão colocar aqui na escala de BIP ou na escala de resistência, tanto faz. Vão colocar aqui, tanto faz as pontas, tá? Vou colocar a preta aqui e a vermelha aqui no centro da lâmpada, ó. Deve marcar uma resistência lá de mais ou menos 10 ohms, ó. Isso indica que o meu fusível aqui tá bom. Aqui é o negativo, o neutro, esse fio amarelo, ele é o daqui da redor. Vou conectar aqui no fio amarelo e o meu da redor deve dar uma resistência aí, que é um fio direto. Outra medida que a gente faz é nesse diodo aqui, pessoal. Isso aqui, ó, escrito DB3, na verdade isso aqui não é um diodo nem um resistor. Ele é um diodo DIAC. Esse diodo DIAC, quando você coloca aqui, ó, você coloca na escala de semicondutor de diodo aqui, coloca nos terminais dele, ó. Tanto faz aqui, ó. Ele não deve marcar nada lá, ó, nada. Se eu pôr o contrário aqui, ó, não deve marcar nada também lá, tá vendo? Nada. O correto é que ele nunca esteja em curto. Ah, e tá, Tiago, como é que eu faço para testar esse componente se aqui não acusa nada no multímetro?
Geralmente, pessoal, isso aqui é muito raro danificar, muito raro mesmo. De todas as lâmpadas que eu peguei, acho que foi aí umas 50 lâmpadas ou mais, eu nunca peguei um diodo de arco desse aqui em curto. Eu peguei um aberto sem funcionar, tá? Nunca entra em curto, é muito raro. E para você testar ele, ó, esse aqui é o DB3, ou seja, DB de 30 volts. Ele tem uma tensão de disparo de 30 volts. Se você tiver uma fonte regulável aí que chegue a 35, 30 volts, vocês podem estar conectando aqui uma resistência, né, de cerca de 10 kΩ, em série com o componente, retira ele da placa, coloca uma resistência de 10 kΩ em série com ele, coloca na fonte e coloca o multímetro na escala de corrente contínua e mede para ver se ele está conduzindo com 30 volts, né? Que ele, quando chega a 30 volts aqui nos terminais dele, ele dispara a tensão. E esse indutor, como é que faz para testar esse indutor aqui? Esse indutor é outro componente que eu nunca peguei uma lâmpada com defeito de indutor. Muito raro dar defeito nesse indutor aqui. Mais uma forma de testar, vocês colocam aqui na escala de resistência ou de BIP, coloca aqui nos terminais dele, ó. Ó, esse é um terminal, ó. Esses dois aqui estão em paralelo, tá? Mesmo circuito. Ó, esse aqui é um fio dele, do indutor, e esse aqui é o outro fio do indutor. Vocês devem colocar nele e vamos ver se tem resistência lá, ó. 2 ohms, então quer dizer que o fio aqui que está dentro do indutor não está aberto, não está partido. E como é que eu faço para testar ele, para ter certeza se realmente está bom? Aí só tem como testar isso aqui se você retira ele da placa. Retirando ele da placa, vocês vão colocar com medidor de indutância, não com multímetro nem com capacímetro, não vai testar, tem que ser com medidor de indutância, um indutímetro. Vocês vão colocar ele no indutímetro e vão verificar se tem essa indutância aqui, ó, de 1,5 mA. Se tiver, beleza. Se não tiver, pode substituir. Mas uma forma aí de testar ele que eu faço é apenas medindo a resistência. Mede a resistência aqui nos terminais. Se não está aberto, está bom. Bom, e esses capacitores aqui, como eu faço para medir eles, ó? Ele tem código. Esse capacitor aqui, ele tem um código nele. Aqui, ó, ele é o 104J. 104J você precisa ter uma tabela ou um aplicativo, que eu vou estar fazendo um vídeo aí depois de uns aplicativos que eu utilizo para facilitar na hora de consertar placas e agilizar o trabalho. Eu vou estar mostrando aí uns aplicativos legais que já tem as tabelas e eles também decodificam esses códigos, tá? No caso esse aqui 104J, vamos ver a capacitância dele. O certo é vocês retirarem ele da placa para fazer a medição com ele fora da placa, tá? No caso aqui, como eu estou analisando o circuito, ó, tem os dois terminais dele. Tem um terminal aqui e o outro terminal aqui. E um terminal, pode perceber que um terminal dele ele não está ligado a nada. Tá vendo? Aqui está aberto, não está ligado. Ó, o terminal dele vem aqui, vem nesse pino. Ele é conectado a esse terminal, que é o terminal aqui do filamento da lâmpada. E não é conectado aqui mais nada. Se a lâmpada não estiver conectada aqui, ele não está conectado a nada. Então, um terminal está solto. Então a mesma coisa de eu testar com ele solto é a mesma coisa de eu retirar ele para testar. Vai dar a mesma medida. Então eu vou pegar aqui o capacímetro, tá? Meu multímetro aqui está em escala de capacitância, mas eu acho mais preciso o capacímetro. Vou pegar aqui o capacímetro. Vou colocar aqui na escala de 2 microfarads. Vamos ver. Vou colocar aqui um terminal dele em um lado aqui do capacitor. Terminal no outro lado do capacitor. E ele deu aí cerca de 1 microfarad. Tá? Deu 1 microfarad aqui. É 104, deu 1 microfarad. Então,
Vamos medir o outro capacitor aqui, esse capacitor central. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí o código dele. Ali, ó, 472J por 1250 volts, tá ali, ó. A tensão de trabalho e o código indicando a capacitância dele. Então, a capacitância dele é um código aqui, 472J. E, como eu disse aí, vocês precisam do aplicativo que eu vou estar mostrando no outro vídeo. Como eu já olhei a capacitância dele, eu vou estar mostrando aí a vocês. Eu medi ele e ele está com a capacitância ok. Eu vou medir aqui, ó. Outra forma aqui, pessoal, ó. Os dois terminais desse capacitor, ó, os dois terminais, ele é dois terminais, eles não estão ligados a nada, ó. Ele está, um terminal do capacitor está conectado a um filamento da lâmpada e o outro terminal desse mesmo capacitor está ligado no outro filamento aqui da lâmpada. E eles não estão ligados mais em nada, ó, tá vendo? Então eu posso medir esse capacitor diretamente na placa, sem sofrer interferência de outros componentes. Então vou pegar aqui o capacímetro novamente, colocar aqui na escala de 2 microfarads. Caso não seja de 2, eu vou reduzir a escala. Vou conectar aqui uma ponta nesse terminal e uma ponteira aqui no outro terminal. Vocês viram aí que deu uma capacitância bem baixa, então eu vou desconectar, vou diminuir a escala. Vamos ver se vai me dar uma medição mais precisa. Ó, deu 4,7. Vou diminuir mais para a gente ver se tem mais precisão. Aí, pessoal, 473. Estava escrito lá no componente 472. Então, se vocês não tiverem a tabela ou então o aplicativo, vocês podem estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou explicando aí para vocês, para fazerem, para facilitar mais, tá? Caso vocês não tenham a tabela, não o aplicativo. Então, ó, deu mais ou menos a capacitância que está mostrando aqui no componente. Bom, vamos testar os transistores para ver se eles estão em boas condições. Vou desligar aqui o capacímetro. Sim, e esquecendo, tem um outro capacitor aqui de filtro. Precisamos testar ele. Vamos colocar aqui na escala de 200 microfarads. Por que 200 microfarads? Porque o nosso capacitor ele é de 33. Então, 33 é maior que 20. Então, nós temos que colocar na escala de 200. Vamos pegar a ponteira positiva. Conectar aqui no positivo do capacitor, que é esse terminal aqui, maior, como eu disse. Ponteira positiva. A ponteira negativa, vamos conectar no negativo do capacitor. Vou pegar aqui o negativo do capacitor. Conectamos. E marcou aqui 30 microfarads. Então esse capacitor está ok, pessoal. Ele é de 33. Ele está marcando 30 microfarads. Está ok, tá? Caso vocês sofram alguma interferência aqui, vocês tiram ele da placa e fazem a medição, tá? Eu vou retirar ele da placa só para mostrar a vocês que ele realmente está bom. Vou aquecer aqui, vou retirar ele. Pronto, pessoal, retirei, ó. Aqui retirado. Eu vou fazer a medição nele aqui, ó. Negativo no negativo, positivo no positivo. Deu 30 microfarads, a mesma coisa que eu medi lá na placa, tá vendo, pessoal? Mesma coisa, 30 microfarads. Então, já testamos a maioria dos componentes aí, né? Agora falta só os outros diodos aqui e os transistores. Nós vamos medir eles aqui. Pegar um multímetro aqui, vamos colocar na escala de semicondutor, que é de diodo. Vamos pegar a placa.
Olhando esse transistor aqui, pessoal, esse transistor ele é o S11305ED. Esse é o código dele, do componente. O código desse componente, ó, olhando ele de frente aqui, ó, com essa partezinha prateada para trás, olhando ele de frente aqui, nós vamos ter a base, em seguida o coletor e depois o emissor, tá? Então fica assim, base, coletor e emissor. Na base é um positivo, tá, pessoal? Então nós vamos conectar aqui esse transistor, ele é NPN. A junção dele é NPN. Então quer dizer que na base dele nós devemos conectar positivo, ou seja, a ponta vermelha do multímetro na base. E a ponta preta nós vamos conectar nos outros, no emissor, tá? E aqui nós vamos ter uma resistência muito baixa. Olha, pessoal, resistência muito baixa. Tá, Thiago, mas por que dá essa resistência baixa aqui da base para o emissor? Por quê? Não tá errado? Não, pessoal, não tá errado. É porque aqui embaixo da placa, ó, aqui embaixo dela, nós temos uns resistores ligados em paralelo aqui com a base e o emissor, tá? Esse resistor aqui de 1 R0, ele pega aqui a base é essa, coletor e emissor. Então a base vem aqui, ó, conecta no diodo de AC, aí ela passa por um diodo 3, tá? Vamos medir aqui, ó. Diodo 3. Vamos medir aqui o diodo 3. Ó, deu uma resistência baixa, tá, pessoal? Tá, mas por que dá uma resistência baixa dessa? Por causa desse resistor aqui. Ó, resistor de 10 ohms. Vou colocar aqui o multímetro na escala de resistência. Vou conectar aqui, ó, nos terminais da base. A base é esse, o primeiro. Vai ser a base, coletor e emissor. Conectar o vermelho, ponta vermelha na base e a ponta preta no emissor, e vocês vão ver lá que vai dar 10 ohms. Ó, 12,5 é 10 ohms, pessoal, porque tem essa pequena variação aí, mas é 10 ohms. Então, como é que eu faço para medir o transistor? Se ele tem um resistor aqui ligado em paralelo com o transistor, vocês vão medir pelo coletor, pessoal. Vocês pegam aqui, colocam na escala de diodos, vão colocar a ponta vermelha na base e a ponta preta no coletor. Deve dar uma resistência aí, uma tensão aí de 560 até 600 milivolts aí, tá? Então, pondo aqui colocando a ponta preta no emissor e a ponta preta no coletor, deve dar uma resistência aí de 578, tá? E invertendo, colocando a ponta vermelha no meio, no coletor, e a ponta preta na base, não deve dar nada. E a ponta preta no emissor e a ponta vermelha no coletor não deve dar nada. Apenas se a ponta preta estiver conectada no coletor. Aí sim, ele vai apresentar resistência aí. Atenção, tá? Ó. Da mesma forma, pessoal, testa o outro transistor. Ele é igual também, tá, pessoal? Ele testa da mesma forma que testa um, testa o outro. Então a forma que eu testei esse vale para esse também, a mesma coisa, tá? Pessoal, só retomando aqui rapidinho, eu esqueci de estar explicando como testa esse transformador toroidal aqui, ó. Esse transformadorzinho, ele tem 3 bobinas, a bobina vermelha, a amarela e a bobina azul. Para testar essas bobinas, vocês vão colocar o multímetro na escala de BIP, ou de resistência, tanto faz. Vão colocar a ponta vermelha aqui, ó, tanto faz as pontas. Vocês vão colocar aqui, ó, os 2 fios da bobina vermelha, ó, tem um pino aqui e outro pino aqui, tá? Vocês vão identificar aqui embaixo quem são as bobinas, ó. A bobina vermelha são esses 2 pinos aqui de cima, ó, acusou resistência lá. A bobina amarela são os 2 pinos do meio, ó, os 2 pinos centrais, ó. Esses 2 pinos aqui, ó.
Colocou, acusou resistência, tá? E a azul são esses dois pinos aqui de baixo. Acusou resistência. Então tá legal aí esse transformador toroidal aqui. E só falando aqui rapidinho, ó, tem outros modelos de placa também, ó, tá vendo? Esses modelos de placa aqui, tem uns grandes assim também, ó, modelos de placa grande, que seguem o mesmo padrão, ó. Tem outros com 2 capacitores, ó, mas elas seguem o mesmo padrão de teste que eu testei essa daqui. Sabendo testar essa que eu expliquei, vocês testam todas essas outras aqui sem muita dificuldade aí, tá? E outro um segredinho aí da lâmpada, dessa lâmpada aqui, só para finalizar o vídeo aqui, tá, pessoal? Para finalizar o vídeo, eu vou estar mostrando aí como retirar essa tampinha aqui da placa sem ter muita dor de cabeça depois para soldar aqui os fios, tá? Primeiro vocês vão precisar aqui de um estilete, tá? Uma lâmina fina para você retirar isso aqui. Vou pôr o ferro de solda aqui na tomada de novo. Vou pegar ali o estilete e vou mostrar a vocês. Aguardem aí. Pronto, pessoal. Vocês vão pegar o estilete e vão pôr aqui no meio dessa latrinha aqui, ó, e vão forçar até ela abrir, ó. Puxar ela para cima, tá vendo? Ela vai soltar. E vocês vão poder retirar esse fio aqui do meio, ó, lá no meio, ó. Retirou, tá vendo? E o outro fio vocês não podem soltar lá em cima. Você tem que tirar só o daqui, ó. Porque se torar esse fio aí vai dar trabalho soldar ele lá em cima de novo. Então vocês pegam aqui o ferro de solda, ó, aquecem e retiram, tá? Olha aí, já retiramos a placa fora. E para colocar ela de volta no lugar, vocês soldam esse fio aqui de novo, esse fio amarelo aqui de novo na placa. Colocam o fio vermelho lá naquele buraquinho ali, ó, fio preto. E depois colocam a tampinha aqui, pressionando o fio assim, ó. Pressionando ele de lado aqui, ó, assim. Ó, tá vendo? A placa já está conectada aqui no local, tá? Então esse foi o vídeo aí, foi um vídeo complementando o outro. E mesmo assim ainda ficou grande, pessoal, mas ficou... Acredito aí que tenha tirado a dúvida aí do pessoal e se você gostou do vídeo aí, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aí, pessoal, dá um like, ajuda o canal aí, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo aí, tá, pessoal? Valeu!